Oi, galera! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí, porque aqui está tudo bem, graças a Deus. Bom, como vocês já viram, o vídeo de hoje é da nossa série de indicação de livros infantis. Yes! E hoje eu vim com uma coleção para vocês. Então, gente, bom, hoje nós vamos falar de uma coleção que é a coleção Griot Mirim, tá? Bom, essa coleção ela foi uma coleção feita, né, construída para, especialmente para educadores, e ela foi pensada assim dentro para ser realizado dentro do trabalho, para ser utilizada, né, na verdade, em sala de aula, certo? Depois que a Lei 10.639/03, né, para quem não conhece essa é a lei que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, certo? E ela torna obrigatório o ensino de História da África e Cultura afro-brasileira em todas as escolas, da educação infantil até o ensino fundamental. Então, essa coleção vem com 3 livros, certo? De história. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, que é Meninas Negras, Mãe Dinha e Coumba e o Tambor de Ambê. E além desses 3 livros, vem um livro do professor com orientações de como trabalhar, de algumas sugestões de atividades para serem feitas com esses livros. Então vamos lá. O livro Coumba e o Tambor de Ambê foi escrito por Madu Costa e a ilustração foi feita por Rubem Filho. Todos os 3 livros foram feitos, as ilustrações foram feitas pelo mesmo ilustrador, que foi Rubem Filho, ok? Bom, a editora é Masá Edições. Coumba e o Tambor de Ambê, ele fala de um menino, tá? Que é Coumba, e é este menino aqui, tá? Coumba, ele tem um tambor, tá? Que se chama Diambê. E aí a história vai em volta desse amor e dessa paixão, desse gosto que Coumba tem pelo Diambê, que é o tambor dele, tá? Fala da música do tambor, fala que a música invade as ruas, invade as ondas, toca o coração dele. E Coumba escuta a canção do tambor, aparece um outro instrumento musical aqui na mão de Coumba, tá? E um outro personagem é esse senhor, tá certo? E ele fala sobre a canção do povo negro. E aí vem essa imagem aqui. Então, o tambor de Ambê, ele pulsa no coração de Coumba a canção do povo negro, a música do povo negro. Canção que veio da África, e aí vem o mapa do continente com os países, o mapa divididinho. E aí fala que é hora de cantar a igualdade, é hora de celebrar as diferenças. E no final ele fala um pouco mais sobre a gente eliminar o preconceito racial, tá? Bom, que é o final da história, que ele diz que é hora de curtir as diferenças e é hora de quebrar as correntes do preconceito racial. E aparece um amiguinho dele, né, tocando junto com ele o tambor de Ambê. Então, este livro é um livro que serve muito para crianças que estão começando a aprender a ler agora, para crianças de 2 anos, de 3 anos, de 1 ano, né? Porque assim, o livro, primeiro ele deve se inserir no mundo da criança desde que a criança tenha 1 ano de idade, ou até mesmo meses. Que é para a criança pegar gosto pelo papel,
pelo formato do livro, por aquele objeto, né? Ela gostar daquele objeto, você sentir o cheirinho do livro novo, nem que ela rasgue, amasse e você compre outro depois, tá? Ai, gente, tá um calor. Enfim, mas para criança que já começou a ler, é um livro pequenininho, né? Que tem apenas assim pequenas frases, certo? E que essas pequenas frases, quando trabalhadas em sala de aula, podem ser mais aprofundadas, pode-se fazer pesquisa, né? Pode-se construir mais textos em cima disso. Então, assim, a ilustração também é muito linda, é uma ilustração muito bem feita, né? E respeitando mesmo os traços de forma não estereótipa, então, muito bom, Coomba e o Tambor de Jambê. Mandinha foi escrito. Esse livro foi escrito por Maria do Carmo Galdino, certo? E ela vem trazendo, Mandinha vai falar sobre a mãe preta velha, né? Sobre a mãe idosa, sobre a avó, sobre aquele coração enorme que a avó tem, sobre aquele amor enorme que as avós têm de colher todos os netos e todas as crianças como sendo suas netas. Então ele diz que Mandinha era uma avó diferente, de pele reluzindo tons de bronze, olhos cor da noite com brilho de estrelas. E vai falando sobre as características da Mandinha, que ela tem um lenço na cabeça, passos curtos, né? Gemidos acompanhados, fala das gostosuras que a Mandinha faz. Enfim, gente, não pode faltar gostosuras na casa de vó, né? E fala dos segredos que a Mandinha conhecia, que não pode faltar, toda a sabedoria, né, das nossas mães, das nossas mães vós, né, das nossas mães velhas. E fala também da superstição, né, da religiosidade. É assim, muito gostoso. Fala muito, muito, muito do universo da avó. De coisas gostosas, de coisas que ela faz, das brincadeiras, dos desenhos, das coisas que elas têm escondidas embaixo da saia, dos brinquedos e desse amor que ela tem, né? E aí fala da herança dela. Essa é a herança da Mandinha, né? Herança de fortaleza, herança de alegria, herança de amor, herança de dores. E essa é a herança trazida da África por Mandinha, né? O que o livro diz. E sobretudo é aquele jeito de juntar crianças que netas não sendo sempre seriam. E aí um grande acervo de netos que a Mandinha tem. Então, gente, é muito lindo. E ao final, essa história foi contada por minha mãe sobre sua avó do coração, né? Então a história, gente, tá toda arrepiada. Não aguento fazer esses vídeos porque eu fico muito emocionada com essas histórias. Isso é uma coisa que me deixa emocionada. São livros infantis tão representativos assim, tão bem feitos, e que você percebe uma sensibilidade tão grande de quem escreveu, sabe? Enfim, passa. Bom, devo confessar que as ilustrações de Mandinha, sei lá, eu acho que é porque a gente é acostumado a ver as avós hoje muito inteironas, coronas, né? E aí eu nunca vi assim, acho que eu já vi poucos desenhos de idosos assim, né? Tão bem feitos, com traços tão expressivos. E aí quando eu vi primeiro eu tomei um susto assim, depois eu fui me enamorando daquela ilustração, daquele desenho, percebendo nas rugas da Mandinha a sua sabedoria, a sua fortaleza, as suas dores, a sua África, né? E eu lembrei de minha avó, enfim. Essa parte passa também, né, gente? Então, Mandinha é outro excelente livro da coleção Griot Mirim, tá? E... Meninas Negras. Gente, Meninas Negras é o livro que há, uma coisa mais linda, maravilhosa e gostosa. Bom, é a história de 3 meninas negras, Mariana,
Mariana, bem pretinha, cabelo curto, bem crespo, tá? E aí, Mariana tem a história dela que ela sonha com a África, ela aprende sobre a África na escola, todas as três aprendem sobre a África na escola. Dandara já é uma menina negra de cor um pouco mais amarronzada, cabelos já um pouco menos crespos do que de Mariana, mas com um pouco mais de cachos. E Mariana e Dandara, ela tem o sonho dela com os animais da África, ela quer trazer os animais da África pro quarto dela, e ela pinta o chão, e ela compra uma... Ela tem um lençol preto e branco na pele da zebra, uma coisa maravilhosa. E ela vê no céu os animais da África, ela imagina, pela janela, ela imagina as terras da África. E tem Luanda. Tem Luanda que já tem essa pele não tão clara quanto a de Dandara, né? Já um pouco mais amendoada, né? Um amendoinzinho assim, gostoso, né? E os cabelos presos para cima, também cacheado, como o de Dandara, tá? E Luanda, ela é amante da música, né? E ela dança e movimenta o corpo, tem aquele dom de dançar, de movimentar o corpo, e ela imagina... e ela aprende na escola sobre a cultura do seu povo, né? Sobre cantigas de roda, sobre as músicas que nós herdamos de África com a vinda dos escravos, né? Dos escravizados, né? E aqui mostra, né, tipo uma cantiga de roda, né? Então fala que Luanda balança seu corpo para resistir, dança sua história, né? Menina feliz. Ela também na escola aprende isso. E as três meninas estudam juntas, né? Elas leem e estudam juntas, e na escola que elas estudam, elas aprendem sobre a cultura africana, sobre as terras da África, sobre o que faz parte dessa cultura, dessa vivência, né, que somos nós, né, África. E ao final diz que elas se enxergam cada vez mais no lindo espelho da Mãe África e juntam os conhecimentos com a imaginação de um povo resistente que nunca deixa de ser feliz. Gente, olha pra aqui. E aí as três, né, olhando o horizonte, o pôr do sol e imaginando as terras da África. Gente, Meninas Negras é lindo demais, tá? Então, essa coleção é uma coleção perfeita, tá? Eu comprei Meninas Negras no site da Saraiva. Comprei Mandinha e Coumba e o Tambor de Ambê no sebo, tá? No sebo os dois e esse daqui também, tá? Os dois me custaram R$5, esses três me custaram R$5 no sebo, e esse me custou R$7 no site da Saraiva, ok? Então, gente, livros excelentes para se trabalhar, tá? Para crianças de todas as idades, livro baratinho, que dá para você comprar vários para dar de presente, para dar de lembrança no aniversário, certo? Para distribuir em créditos, orfanatos, levar para evangelização da sua igreja, do seu centro espírita, do seu candomblé, dar para os sobrinhos, para os filhos, na escola distribuir, então é muito barato, tá? E comprar vários para sua filha, porque o livro desgasta, rasga, e é isso mesmo, não vai durar para sempre, então às vezes eu vou comprando os mesmos livros, tá certo? E a dica de hoje, então, gente, foi essa. Para quem é educador, tem o livro do professor, e para quem não é, tem a nossa cultura, a nossa identidade, tá? Independente da gente trabalhar em sala de aula ou não. Nossas crianças necessitam, elas não podem viver sem isso, como elas não podem viver sem o ar para respirar. Entendam? Se vocês entenderem que isso aqui, ó, é necessidade do ser,
que está em desenvolvimento, que está na construção da sua identidade. Isso foi necessário para mim. Eu nunca vivi isso, nunca tive isso na minha infância, gente. E por isso eu me arrepio tanto, por isso eu me sinto como uma criança ouvindo a minha pró contar essa história para mim, sou eu mesma contando. Então, é muito, muito, muito importante, gente, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se deixar eu ficar aqui falando, o vídeo vai ter 20 minutos. Ha! Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!